Bueno, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos a un nuevo webinar de la Alianza Aguas Amazónicas. Les agradecemos por estar aquí y les comentamos que esta reunión será grabada. El objetivo de estos webinars es fortalecer la colaboración entre nuestras organizaciones y tener este espacio para compartir experiencias y dar a conocer resultados sobre lo que estamos haciendo en la cuenca amazónica. El espacio de hoy es especial porque marca el cierre de nuestro ciclo de webinars sobre monitoreo pesquero que empezó en 2024 con la participación de experiencias gubernamentales y de ciencia ciudadana en 5 países de la cuenca. Para este webinar contamos con traducción simultánea al portugués y español. Pueden elegir el idioma de su preferencia en la barra inferior de la ventana de Zoom, donde se encuentra el icono del mundo. Para este webinar, contamos com tradução simultânea para português e espanhol. Você pode escolher o idioma de sua preferência na barra inferior da janela do Zoom, onde se encontra o icono de globo. Al final tendremos un espacio de diálogo y nos tomaremos una foto de registro. Sin más, les dejo con nuestro moderador el día de hoy, Guillermo Estupiñán, especialista en pesquerías de WCS Brasil. Bienvenidos todos. Nesses webinars que En aconteceram estos ultimamente, webinars que han sucedido ahora tivemos a último, oportunidade de conversar com tenemos la especialistas posibilidad de trabajar dos con países da região especialistas amazônica, de como países Colômbia, de la Equador, región Peru, amazónica, de Bolívia Perú, e Bolivia Brasil. y E Brasil. agora, neste webinar de encerramento, será Este apresentada uma webinar síntese dessas será experiências presentado una valiosíssimas que foram síntesis de las apresentadas com o objetivo experiencias de que han sido compartilhar o presentadas con el conhecimento objetivo de compartir el conocimiento que foi transmitido que ha nesses sido momentos, né? transmitido en E estos também momentos y iniciar además na formação de uma rede, né? iniciar la Fortalecer, na formación de verdade, a una rede red de discussão para fortalecer la para articulação de discusión, informações para la geradas articulación de de pesca formaciones em nível de bacia. generadas de pesquería en el Neste nivel de la webinar, cuenca. iremos En este abordar primeiro, como webinar já falei, um resumo, né, vamos uma síntese a das hablar iniciativas de sobre monitoramento de pesca resumen, que una foram síntesis apresentadas nesses del últimos webinars, e monitoreo pesquero também y además momento de un discussão, né, que momento donde teremos, vamos e também a uma realizar un experiência também conversatorio sobre esta de experiencia monitoramento e de gestão de dados, né, monitoreo que é y tema el manejo de bastante datos, que es interessante. bastante interesante. Teremos também, Tendremos depois das también falas, teremos um luego espaço un para espacio participação das para pessoas la que estão aqui com a participación gente, para de las personas perguntas, que están né? acá con nosotros, para las Então, quem tiver preguntas. perguntas a Entonces, quien fazer, tiene preguntas a vocês realizar, podem colocar elas no chat, que a gente pueden vai poner en el chat sistematizar y e vamos a distribuir, né? E passar para distribuir as pessoas, y tanto pasar para las para as personas. nossas convidadas aqui, palestrantes. Então, vou Entonces, apresentá-los, né? Hoje temos com a voy a gente presentarles Fernanda Silva, né? Que vai Fernanda falar um Silva, que pouco está con dos nosotros, resultados que dessa va a série hablar de sobre el webinars, né? resultado Apresentando de essa este síntese, webinar. né? Com essas experiências diversas que Vamos a foram hablar de esta experiencia trazidas, né? diversa que han Para sido nós. traídas para nosotros. Fernanda é mestra e Fernanda doutora em es ecologia, conservação e manejo maestra, da vida doctora en silvestre e ecología atua como cientista de y, pesca com foco na Amazônia y pela actúa The Nature como Conservancy. científica pesquera. Também teremos a Además, participação de Sani Brum, tendremos né? la Que ela vai falar um participación de pouco Sani da Brum, que iniciativa va a hablar sobre la ICTIO, iniciativa né? E ICTIU também sobre o tema y también de sobre el dados, né? Em tema de escala datos, dados de pesca em escala amazônica. datos Sani Brum, pesqueros. especialista em biologia de água doce, Sani doutora, na verdade, em es biologia de água doce e doctora pesca interior, en pelo INPA, né? Especialista ictiología em biologia de água doce e pesca amazônica pela WCS por e la faz parte da Secretaria WCS Técnica da y es Aliança Águas parte de la Amazônicas. Secretaría Técnica de Aguas Bom, sem Amazónicas. mais delongas, Bueno, né? Eu passo a sin palavra para más, a Fernanda paso para la sua palabra a apresentação, deve ter 20 Fernanda para su minutos. presentación. Está tudo pronto? ¿Está bien? Está No sem puedo decir nada. microfone. Está muito mute, Fernanda. ¿Está muteada, Fernanda? Reactiva el audio. Pronto. Desculpa. Eu falei, deixa eu projetar primeiro para He para dicho que começar a voy a contar meu proyectar tempo. primero. Perfeito, Bom, tá tudo certo já. tá tudo certo, né? Obrigada. Bom, boa Quando tarde faltar a mais ou todos. menos uns 3 minutinhos, eu te dou um... Não, eu tenho um apresentar. cronômetrozinho Ah, aqui. ok.
tá? Perfeito. Yo tengo un Beleza, cronómetro, no obrigada. hay problema. Muchas Bom, boa gracias. tarde a todos e Buenas todas. tardes a todos y Obrigada todas. pela presença. Agradezco Eu por estou la feliz, né, por presencia. estarmos Estoy aqui muy hoje contenta por estar encerrando esse acá hoy, ciclo sobre cerrando monitoramento ese da ciclo pesca, onde a sobre gente monitoreo aprendeu pesquero, coisas muito donde nosotros importantes sobre aprendemos cosas essas bastante iniciativas. importantes sobre estas E na minha iniciativas. Y apresentação, eu en mi estruturei a minha presentación he apresentação em três estructurado la partes, né, onde presentación en primeiro tres eu vou falar partes, pouco sobre donde primero voy levantamento a de hablar iniciativas de sobre las monitoramento na iniciativas de Amazônia, que nós monitoreo realizamos em amazónicos que parceria com a realizamos en Aliança. parcería con la Depois, né, a Alianza. segunda parte, eu vou Luego voy a apresentar hablar pouco y sobre, dando presentar uma breve sobre retrospectiva la dos 5 webinários, né, retrospectiva de los que foram webinares que han realizados. sido E, por realizados. último, eu vou entrar Y pouquinho sobre además as lições voy a hablar aprendidas sobre las após todas lecciones essas aprendidas informações luego que de a todas gente estas obteve ao longo informaciones que hemos desses obtenido a lo processos. largo de estos procesos. Então, entrando nessa primeira Bueno, parte, né, de entrando en esa levantamento primera das parte iniciativas sobre de monitoramento, iniciativas de os monitoreo, nossos objetivos com esse nuestros levantamento objetivos foram con estos, investigar os locais que como estos, es estão investigar los implementando locales atividades que de están siendo monitoramento da pesca implementados, la e actividad de os monitoreo métodos pesquero y los utilizados. métodos E o utilizados. segundo objetivo foi criar um mapa com os pontos onde esses monitoramentos estão sendo realizados. Y el Então, siguiente para objetivo es atingir crear esses un mapa objetivos, nós con las desenvolvemos informaciones de questionário monitoreo. padronizado Hemos em formatos de realizado formulário online, un formulario planilha e online con una entrevistas, planilla, que con foram enviados a entrevistas diversos que han contatos, sido sejam em enviados entes do a distintos governo, contactos ONG, gubernamentales, universidade, associações. E ONGs, nesse questionário, universidades, nós solicitamos asociaciones, y diferentes informações teníamos en para este formulario caracterização distintas informaciones para dessas iniciativas de caracterizar las monitoramento, né? iniciativas de Então, monitoreo. dentre as perguntas estavam: Dentre quais ellas são os estaban cuáles objetivos son do los objetivos monitoramento, del quais são os coletores de monitoreo, cuáles son dados, qual que é a los metodologia para a datos, cuál coleta la desses dados, metodología que para tipos de recoger dados los pesqueiros datos, são qué coletados, tipo a de frequência datos de sobre amostragem e pescas assim por son diante. recogidos. Bom, então, em Bueno, resumo, en foi um resumen, processo de ha sido un sistematização proceso de de informações, né, sistematización de que estão aí muito informaciones, dispersas, para fornecer um diagnóstico informaciones do estado de que monitoramento están pesqueiro na Amazônia. dispersadas para Bom, então, o obtener el que a gente resultado de encontrou, monitoreo né? Esse pesquero en la mapa que vocês Amazonía. estão ¿Qué vendo hemos aqui encontrado? En mapa que mostra ustedes pueden os observar, locais das donde iniciativas tenemos los que a gente locales conseguiu de las identificar. iniciativas Então, que no hemos total, nós podido identificar. identificamos 60 iniciativas Tenemos de 60 monitoramento da iniciativas de pesca. monitoreo Uma coisa pesquero. importante Algo muy né, importante de informar aqui é para que os pontos informarles eles se es que los relacionam à puntos están localização tanto de relacionados a la comunidade ou de localización de ponto de coleta comunidades o e punto não ao para projeto em recoger, si. y no el Então, por proyecto isso, nós necesariamente. temos mais Por este pontos motivo do que tenemos más 70, né, puntos que é o nosso número de que iniciativas. Então, para dar um el número de exemplo aqui, né, iniciativas. por Para exemplo, no Tapajós, a ejemplificar, gente acá ustedes tem pueden observar en iniciativas de Tapajós, monitoramento tenemos liderados iniciativas pela de PNC e monitoreo liderados pelo por Instituto TNC Chico Mendes, y el em Instituto que a Chico gente tem Mendes, mais de donde 20 comunidades tenemos envolvidas, más de mas, 20 né, é comunidades uma involucradas, iniciativa pero de es monitoramento solamente apenas. una Então, por iniciativa de isso a gente vê essa monitoreo. Por vastidão eso de vemos dados no mapa. acá estos datos en el mapa. Então, desse total de De 60 este iniciativas total de de 60 monitoramento, iniciativas de monitoreo, aproximadamente metade estão no aproximadamente Brasil e metade está en Brasil 33% no Peru, y com o 33% está restante en na Perú. Bolívia, Colômbia e Sigue Equador. Bolivia, E além dessa Colombia y Ecuador. distribuição Y geográfica, además a de la gente identificou distribución algumas geográfica, características dessas nosotros tenemos iniciativas algunas que são características de las o alto iniciativas envolvimento da que son el comunidade, involucramiento das de la comunidades comunidad, locais, uma vez que de la comunidad local, 86% donde dos casos, 86% de os los membros de casos, comunidade los local miembros de las participam da comunidades coleta de locales dados. participan para recoger los Quase datos. metade desses Casi monitoramentos, em mitad de quase esos metade deles, há a monitoreos, coleta mitad diária, de ellos mostrando la aí um certo recogida es compromisso diaria, com dados de alta donde resolução. demonstra E un compromiso con la 43% dessas resolución y iniciativas já tem mais de 43% 5 de anos las de iniciativas duração, tienen más de que 5 años de evidencia duración, pouco aí lo que esforços evidencia de los relativamente longo esfuerzos prazo. a Então, largo plazo. uma questão que é importante Es a un gente tema muy observar é que importante que esse tenemos que total observar, de 60 que el total de iniciativas 60 ele pode ser visto iniciativas como puede ser conservador, observado porque como algo podem existir conservador porque pueden muitas mais existir iniciativas muchas que otras a gente, iniciativas né, não conseguiu capturar. Então, esse é que um nosotros primeiro no hemos esforço que podido a gente capturar. fez, né, Ese e a primer nossa esfuerzo intenção que é que hemos esse mapa realizado y la seja intención es que este mapa continuamente atualizado à medida que a gente sea vai descobrindo actualizado de manera novas continua de acuerdo a que iniciativas. vamos encontrando nuevas Bom, então iniciativas. agora eu vou entrar na parte da Ahora voy a entrar retrospectiva, en né, la que parte foi de dos 5 retrospectiva webinários que de nós los 5 tivemos. webinars que hemos E aí essa realizado. retrospectiva a gente pode E vê-la também como se a gente aplicasse uma lupa naquele mapa que eu mostrei agora e conhecesse um pouquinho melhor de cada uma daquelas iniciativas.
Então, começando pela Colômbia, o CEPEC, que é um braço da UNAP, que é Empezando o por órgão responsável Colombia, por ese PEC, subsidiar que es el tecnicamente brazo de a la gestão UNAP, pesqueira que na es formulação de políticas públicas algo no país. de la gestión Ele realiza um pesquera en monitoramento de políticas públicas desembarque del em país, 15 que pontos na realiza un Amazônia, monitoreo de e um desembarque destaque en 15 puntos en la Amazonía. do CEPEC é que ele tem um Y el destaque sistema, né, que de ese garante a PEC padronização es que dos dados tiene un e o sistema que uso oficial garantiza la dessas informações estandarización de los datos pelo governo. y la E, por utilización outro de estos lado, né, na datos Colômbia, a por gente parte del teve gobierno. Por também otra parte, en Colombia uma tenemos apresentação de uma una iniciativa de presentación de ciência una cidadã, iniciativa de por ciencia meio da apresentação do ciudadana aplicativo por MIPES, presentación de desenvolvido pela FNPs TNC Colômbia, que foi um desarrollado por aplicativo TNC criado Colombia. Es una especialmente para app e com a que ha sido participação de creado comunidades para y ribeirinhas. con la participación de Então, las é comunidades um aplicativo ribereñas. que é bem específico para Es cada caso, né, onde até os nomes das espécies são aí ajustados conforme a língua y indígena son, daquelas podemos observar comunidades. datos que se E com ajustan esse aplicativo, os al próprios idioma de la pescadores comunidad, y registram con suas estos apps capturas, los espécie, pescadores tamanho, né, pueden a duração poner la da, información del da pescaria, tamaño e ele del torna o pez que ha monitoramento bastante pescado, o participativo, que hace con que el aproximando, né, os monitoreo sea dados bastante da participativo, realidade local. Então, acercando e o los datos MIPES con ele la também tem um realidad local. portal onde esses Acá dados tenemos el ficam portal donde disponíveis estos para datos están consulta disponibles para conforme la o consulta consentimento de da acuerdo al comunidade. consentimiento de la comunidad. Então, entrando no Equador, Entrando o en governo Ecuador, apresentou el gobierno presenta por meio do IPIAP, que é um a órgão de través del IPIAP, investigação que es e el também que órgano de subsidia investigación y que va a subsidiar a gestão e políticas públicas para a pesca. Ele apresentou um projeto de monitoramento da pesca. O IPIAP não tem um sistema próprio consolidado e el eles IPIAP estão, no né, tiene sistema propio trabalhando e consolidado, están analisando trabajando y o uso analizando da la plataforma utilización ICTIO. de la plataforma ICTIO. Por outro lado, Por otra parte, pelo lado da participação de por la parte de comunidades la locais por participación meio de da ciência comunidades cidadã, locales y a ciencia WCS ciudadana, la utiliza, né, WCS tem utiliza projetos com proyectos pescadores con comerciais pescadores con e quanto com comunidades indígenas em projetos que a WCS fornece suporte. E esses projetos, eles permitiram, né, eles usam adaptações do están aplicativo utilizando ICTIO, que permitem que permitiram, por exemplo, o registro de espécies novas para o país, el mostrando registro, por aí o ejemplo, de valor do nuevas conhecimento local e da especies, participação lo ativa que indica el das participación local y la comunidades. participación activa de las Na Bolívia, comunidades. o En monitoramento ele é Bolivia, el fortemente monitoreo es marcado fuertemente pela marcado ciência cidadã e por pelas la comunidades locais, ciencia né? ciudadana Uma y las vez que a comunidades gente não locales, teve, luego que não existe aí no uma hay iniciativa, um programa una de iniciativa, monitoramento un pelo programa de governo. monitoreo a Então, um través del destaque gobierno. Hay un é o projeto destaque liderado en el pela proyecto que FAUNAGUA es no Rio liderado por la Manicoré, FAUNAP onde en el protocolos de río Manicoré, monitoramento foram donde los mantidos por protocolos mais de de 20 monitoreo han anos, sido com mantenidos por más de 20 acompanhamento antes e años, depois da con el construção de acompañamiento antes y barragens. Esse luego rio de la Mamoré construcción de barraje. é um afluente, né, do Este Rio río Madeira. Então, eles começaram esse monitoramento 10 anos antes viene del río da Madeira y construção dessa esto barragem. ha sido Então, construido eles 10 años anterior a geraram la muitas construcción informações que del mostraram, dique. né, o Son muchas impacto las dessas informaciones barragens, que nos e pueden com essas indicar el informações, impacto, por exemplo, elas y con las serviram para informaciones subsidiar a que inserção da sirven para dourada na subsidiar la lista inserción de vermelha, né, dorado en na la lista lista de espécies roja ameaçadas de do país. especies amenazadas del país. Em projeto com associações de En el proyecto pescadores con no Rio asociaciones Beni, de liderado pela pescadores con WCS, el río Beni, pescadores liderado por firmaram la acordos de pesca, WCS, pescadores han estabeleceram firmado acuerdos proibições de algumas acuerdos espécies e pesqueros, criaram tienen permisos en calendários de algunas migração com especies, base tenían un nos dados de calendario de monitoramento, migración né, que as basado en próprias los datos de comunidades monitoreo que las coletavam, que propias esses dados comunidades também recogían. estão Estos na datos plataforma ICTIO. también están en la plataforma ICTIO. Sobre o Peru, o Sobre Perú, IMAP, né, que é o órgão de IMAPI, investigação que es que el órgano subsidia a de gestão de investigación que va a políticas públicas subsidiar la gestión de pesqueiras no políticas país. públicas y Ele pesca realiza o en el país, monitoramento da va a pesca da realizar el bacia do rio monitoreo Caiali, que é um dos pesquero formadores do en el río Amazonas, Ucayali, e ele tem uma base de y dados además com tiene una base dashboards de que podem ser datos consultados con pela dashboards que pueden ser sociedade. consultados por la No sociedad. entanto, essas bases de dados do Por lo IMAP não tanto, se las bases relacionam de com as bases, datos no de están dados do relacionadas con Ministério da las bases de Produção, datos que del também Ministerio de faz o Producción, levantamento que de además estatísticas pesqueiras em realiza diferentes EMAS. departamentos da Amazônia.
No caso da ciência cidadã, né, da participação dos projetos com envolvimento de comunidades, projetos como o monitoramento nos rios Piches e Ampiaco, conduzidos pelo IBC, envolve as comunidades na coleta de dados, subsidiando propostas de manejo recoger datos e de subsidio evidenciando y aí a gestión que melhoria van a de evidenciar estoques pesqueiros. la mejora del stock Então, por fim, pesquero. no Brasil, o Y por fin, en governo, por meio Brasil, do el Ministério da gobierno, a Pesca, través del ele tem Ministerio atuado em Pesquero, 3 ha frentes. actuado en tres A primeira frentes. delas é a La primera reconstrução de da ellas es la estatística pesqueira reconstrucción de la nacional com o estadística programa pesquera Integra nacional con el Pesca. programa Integra Pesca. Os dados gerados pela Esos son los datos reconstrução, generados inclusive, por já esta estão reconstrucción, incluso baseando a ya están regulamentação basadas en la e revisão de regulamentación períodos de defeso de algumas de espécies. algunas O especies. segundo, El segundo, pilar, né, a segunda el segundo frente que o pilar o segunda Ministério da frente Pesca que el está Ministerio trabalhando é o de la Pesca estabelecimento está de uma rede trabajando a establecer colaborativa de una red compartilhamento de colaborativa dados. para compartir E a terceira datos. frente é a Y construção de el banco tercer de punto es la dados que construcción de un chama banco de PESC datos Brasil, que que se é programa, llama né, que vai PESC integrar Brasil. todos os Es un dados programa que aí va a integrar todos de los pesca datos no de Brasil. pesca E a en Brasil. intenção é que esse Y la banco de intención dados es ele que este banco também de datos, además, absorva os pueda dados absorber gerados los datos pelos generados projetos, por né, que los envolvem proyectos que comunidades, gerados involucran por las comunidades. comunidades. O sea, Por datos que outro son lado, né, generados por las a comunidades. Por iniciativa de otra ciência parte, cidadã tenemos la apresentada iniciativa pela de la ciencia Ecoporé, é ciudadana projeto presentada por diferenciado que Ecoporé. envolve Es un escolas e proyecto estudantes, com diferenciado envolvimento que de involucra 46 colegios, monitores e estudiantes. 6 comunidades na 46 bacia do Rio monitores están Madeira. involucrados en 6 Então, além de comunidades en la todos os cuenca del río benefícios Madeira, relacionados además ao de todos los monitoramento beneficios pesqueiro, relacionados al essa abordagem monitoreo ela pesquero. desenvolve, né, ela Este trabalha esses punto dados em trabaja estos diferentes datos en disciplinas na distintas escola, disciplinas en los desenvolvendo colegios, o pensamento desarrollando crítico el pensamiento e também crítico documenta y atividades de además pesca e de el documento de subsistência, né, que são actividades de muitas pesca y vezes subsistencia invisíveis, que que son nunca entram nas algunas veces estatísticas invisibles y no oficiais entran en las dos estadísticas governos. oficiales gubernamentales. Bom, então, depois de Bueno, tudo isso que eu luego falei de aqui, né, todo desde o eso que he levantamento das hablado, iniciativas de desde las monitoramento iniciativas de até o conhecimento monitoreo mais hasta detalhado de el algumas conocimiento delas, con né, por meio detalle de todas dessas ellas a apresentações través que de las foram feitas ao longo presentaciones desses que hemos realizado webinários, a lo largo a de gente estos pode webinars, tirar alguns podemos aprendizados em sacar relação a algunas desafios cosas e que hemos limitações. aprendido Bom, o primeiro deles é que sobre atualmente desafíos não y limitaciones. El existe primero es que integração en la entre dados actualidad no existe comunitários e integración políticas entre datos públicas. comunitarios y políticas Muitos públicas. programas de Muchos de monitoramento los com programas de participação de monitoreo con comunidades participación locais de comunidades operam de forma locales paralela aos operan de manera sistemas paralela a oficiais, sistemas sem que os dados oficiales, sejam que los incorporados às datos sean estatísticas incorporados a las governamentais. Então, a estadísticas gente vê que a integração de gubernamentales. dados de Sabemos que la monitoramento integración nos de datos portos, de com monitoreo dados locais en de los ciência cidadã, é um puertos modelo con híbrido datos muito mais locales de completo e ciencia abrangente ciudadana es para a bastante elaboração de híbrido políticas y públicas. abarcante para É la segundo elaboración de políticas limitante, né, que públicas. a Es gente vê el segundo limitante que hemos em relação observado a essas experiências, relacionado é a las que experiencias a es enorme la complexidade gran espacial da complejidad Amazônia, né, com espacial de la suas múltiplas Amazonía, con sus bacias, comunidades múltiples remotas cuencas, e muitas comunidades áreas, e por remotas y causa disso a gente áreas tem ainda que muitas no tienen áreas monitoreo, que estão sem monitoramento, né, de áreas sin pesca, e onde monitoreo existe uma pesquero, lacuna de donde hay informação muito una grande, brecha de información bastante que grande. também está previamente Y además relacionado está com previamente a uma relacionado a la estrutura e capacidade local, infraestructura y infraestrutura e capacidad capacidade local local limitadas. Então, a limitada. falta de Hay conectividade, de falta de internet, conectividad, energia de e energía, equipamentos em internet, regiões remotas da equipos Amazônia en limita o regiones remotas potencial en la dos Amazonía que programas van de a limitar el monitoramento. potencial de los programas de Então, a gente monitoreo. tem aí também não só uma Tenemos no limitação na solamente un coleta das limitante en informações, recoger las mas também na informaciones, gestão pero dos también dados e en análises gestionar los datos y interpretativas. analizar, Então, por exemplo, como foi colocado interpretarlos. Por até como ejemplo, como exemplo hemos do Peru, hablado no caso do sobre IBC, né, Perú, existe en el um IBC grande hay volume un de gran dados ali que volumen de muitas datos vezes não que existe a um veces ente, né, ou alguém no para hay fazer un análise ente, un daquele órgano que pueda tanto de analizar informação e que estos depende muitas datos vezes de y uma parceria com uma muchas veces depende de universidade, una né, um outro sociedad projeto para se académica dar o continuidade otro à proyecto que análise pueda desses dados.
seguir com Então, o sem uma análisis de los datos, sem uma infraestrutura estrutura básica ou e capacitação infraestrutura contínua, básica e mesmo participação essas contínua, boas, né, aún metodologias las, e las iniciativas, elas buenas acabam falhando metodologias e em iniciativas atingir seus falham objetivos em fim. alcançar seus objetivos. Uma outra limitação é que muitas Outro vezes o limitante é monitoramento que, da a pesca ele é vezes, o desconectado monitoreo às pessoas, pesquero né? Os não está programas, conectado eles às são pessoas. muito, Os né, de programas são monitoramento de pesca, para eles são muito monitorear focados em dados pesca, biológicos são e perdem a enfocados oportunidade de em incluir dados variáveis biológicos e não socioeconômicas e inclui nutricionais. Então, variáveis experiências como socioeconômicas, a gente viu no nutricionais e Peru e experiências como Brasil hemos mostram que observado em Peru e Brasil, integrar nos ensinam que dados de integrar consumo de dados de pescado consumo gera de informação para pescado vai fornecer generar políticas públicas de informação para segurança alimentar, promover as por políticas exemplo, públicas de e segurança também de renda. alimentícia e de Uma outra renda limitação também. que a gente Outro identificou é a problema que ausência hemos de observado é a sustentabilidade ausência de financeira e sustentabilidade institucional financeira e dessas institucional iniciativas, né, das que é iniciativas, essencial para a que é eficácia do essencial para o monitoramento. monitoreo Então, a falta de eficaz. apoio Há falta contínuo de e apoio financiamento estável contínuo e compromete a financiamento continuidade desses estável, o que programas. compromete A a gente viu continuidade dos exemplos aqui, programas. Hemos né, observado como a exemplos interrupção do como a monitoramento interrupção pesqueiro do pelo governo monitoreo no pesquero por el Brasil governo em e a Brasil dependência do e a voluntariado na dependência de maioria dos voluntariado em grande programas que parte dos envolvem a programas participação de que é comunidade, né? involucrado Então, a essas participação das comunidades estão comunidades. sendo As aí comunidades demandadas, né, estão sendo para fazer essa demandadas coleta para dessas realizar informações essa e coleta muitas de vezes não são informações e, remuneradas a vezes, por não esse são trabalho. remuneradas por este E, trabalho. por fim, um grande desafio, E, né, por fim, que grande existe é a reto falta de que existe é a padronização falta e de estandarização interoperabilidade e dos dados, que interoperabilidade limita o dos uso dados. estratégico das Isso vai informações de limitar a utilização monitoramento, especialmente a estratégica nível de das bacia. informações de Então, a monitoreo, ausência de formatos e principalmente métodos em las comuns cuencas. A dificulta a ausência de integração formatos entre e métodos programas comuns dificulta e a entre os integração entre os países na programas e Amazônia. entre os países Iniciativas amazônicos. recentes, né, Iniciativas buscam recentes alinhar buscam protocolos alinhar e consolidar protocolos base de e dados, como a consolidar gente base tem de visto dados, como hemos em observado esforços com o em ICTIO e esforços também, com né, ICTIO. como eu citei, pelo E, governo brasileiro, como les he mas comentado são por el governo iniciativas aí brasileño, que estão no seu iniciativas que início e todavía que a Sani estão vai poder falar mais um iniciando e pouquinho para que a Sani gente, podrá falar um pouquinho luego sobre esses desafios e pouco sobre estos oportunidades. retos e oportunidades. Falando de oportunidades, Hablando de então, né, oportunidades, apesar de entonces, todas essas limitações, a gente entendendo todas vê as limitações, grandes observamos oportunidades, grandes como a forma que esses oportunidades, monitoramentos a eles estão maneira que sendo estes monitoreos desenvolvidos são na Amazônia, desarrollados né? na Então, a Amazônia. gente tem o monitoramento Nosotros tenemos el comunitário como monitoreo base do comunitario sistema de como base del acompanhamento pesqueiro na sistema Amazônia. Então, a para el gente tem acompañamiento pesquero en la protagonismo Amazonía. das Tenemos el comunidades protagonista, locais una na de las comunidades geração locales. desses dados que são de En suma general, importância, porque são dados que são datos muito que son ligados bastante a importantes contextos son datos que locais están e que relacionados a trazem contextos informações locales y muito que mais traen completas informaciones e sólidas, bastante né? completas y Temos a sólidas. oportunidade também de Además, uso de tenemos la dados oportunidad de holísticos para a gestão utilizar da pesca, né? Nenhuma datos abordagem de para la gestión de monitoramento ela é suficiente pesquero. isoladamente. Então, enquanto Ningún a gente tem os abordaje sistemas es liderados pelo eficiente governo que de oferecem essa manera aislada. padronização e legitimidade Entonces, política, a cuando gente hay tem os esforços esta comunitários de legitimidad ciência cidadã política, que tenemos los capturam realidades esfuerzos locais, né? de Questões ciencia emergentes e ciudadana impactos com precisão. con cuestiones Então, emergentes esses y monitoramentos que são impactos. realizados por Tenemos comunidades, monitoreos eles realizados ajudam por muito a comunidades, lo que distinguir, né, nos pressões ayuda a internas, que muitas diferenciar vezes os presiones pescadores eles são internas muito que a veces los culpados pela, pescadores né, por uma questão son de uma inculpados por redução nos temas estoques de pesqueiros, mas a en gente eh, consegue relacionar reducción de los muitas vezes pescados essa redução de y estoques podemos a outros fatores. relacionar esta E reducción o esse dado, né, disminución en otros hechos. Esos datos conhecimento gerado por essas comunidades, y este ele também revela um conocimiento conhecimento generado, invisível na pesca, que é o eso va a dado de generar consumo, né, que muitas el vezes dato de está ausente dos consumo dados do governo, que está ausente en são los dados datos geralmente gubernamentales, que son adquiridos datos em portos de desembarque e que não encontrados en traz essa puertos informação tão relevante que y no trae esta são as información informações relevante de dados de consumo. para datos de E, por último, né, e que é Por sumamente último, importante, é a pero que es participação bastante importante, comunitária es la como uma participación estratégia de comunitaria conservação. Então, como todas una essas experiências estrategia. que a gente viu, Todas elas las experiencias que demonstram hemos que envolver as observado comunidades locais é uma nos necessidade de indica que estratégia para a involucrar las conservação, né? comunidades Então, quando locales es esses una estrategia para pescadores, la jovens, mulheres, essas pessoas que conservación estão
envolvidas para nesses todas as pessoas que monitoramentos, estão eles involucradas em participam da este coleta monitoreio, e jovens, tornam-se mais mulheres, conscientes da e vão dinâmica unir-se a ecológica, recolher eles os passam a dados, apoiar medidas de passam a manejo, apoiar né, como a medidas gente para a viu aí, gestão, como hemos autodefinição de observado zonas de na pesca e autodefinição respeito à de época zonas de de defesa. pesca, A gente viu e exemplos respeitar lindos de o projetos momento na onde Bolívia, né, que apesar da devem ausência do respeitar. Hemos Estado visto na coisas geração, né, importantes em a ausência do Bolívia, governo na geração aunque o desses dados, governo não a estava presente para comunidade, generar né, esses gerou dados, a evidências comunidade para ha importantes generado evidências medidas bastante de importantes manejo e para conservação. poder manejar Então, e era tudo conservar. que eu tinha para Bueno, eso compartilhar com era todo lo vocês. que tenía para Agradeço compartir imensamente. con Passei ustedes. 22 Agradezco. segundos. He pasado 22 segundos nada más Na de mi minha presentación. contagem passou 5 segundos. En mi conteo pasó 5 nada Muito más. obrigado, Fernanda. Muchas Maravilhosa gracias, apresentação. Fernanda. Ha sido E maravillosa tu demonstra a presentación. riqueza das Eso iniciativas nos que foram señala la apresentadas riqueza de nos las iniciativas webinars que han sido presentadas en los antecedentes, webinars né? anteriores. E essa complexidade, né, La muito bem complejidad sistematizada aqui. es Eu vou passar agora a sistematizada acá. palavra Bueno, paso para Sani para Brum, que vai Sani Brum, trazer a que experiência nos va ICTIO, a né, contar de sobre gestão la de dados experiencia pesca, ICTIO. gestão e coleta de dados de Son pesca em escala amazônica. una base de E com datos certeza vai abordar de alguns dos pesqueros en la pontos, né, que Amazonía foram y nos trazidos pela va Fernanda a enfocar con como varios lições puntos, como dijo aprendidas, Fernanda, né, sobre das lecciones experiências de aprendidas de las monitoramento experiencias apresentadas de anteriormente. monitoreo Sani, presentados. Bueno, Sani, es contigo. contigo. Obrigada, Guilherme. Muchas Boa gracias, tarde a Guilherme. todos. Buenas tardes a todos. Bom, sou a Sani, o Guilherme já me Soy Sani. apresentou. Fernanda, muito obrigada aí Guilherme por ya sua me palestra presentaron. prévia, mas também Fernanda, obrigado por agradezco ter por tu coordenado, né, esses webinars. presentación. También Realmente agradezco acho que a por gente la trouxe coordinación muita del webinar. informação, Hemos né, muito traído muchas interessante, informaciones bastante interesantes. uma boa visão, né, dos Una desafios que a muy gente tem, mas também das buena soluções visión de que a los gente tem, retos né? que enfrentamos y Eu soluciones que tenemos. não tenho nenhum contador aqui, aí No Guilherme tengo qualquer coisa me ningún avisa, mas eu acho que eu contador não vou acá, chegar pero aos 20 creo que minutos voy a não, poder porque eu pensei muito llegar a nessa los apresentação 20 justamente com essa minutos. No questão he, de os he próximos pensado en la desafios, né? presentación Realmente o para que a los gente, próximos aonde a gente quer retos. chegar, né? Principalmente Decir como dónde o nosso queremos público llegar, aqui a nossa principalmente con comunidade, nuestro né? A nossa público. comunidade da Nuestro Aliança público Águas es nuestra Amazônicas. comunidad Eu não sei quem Alianza está aí, Aguas mas eu espero que Amazónicas. No tenha sé quién bastante está gente do nosso acá, GT de pesca. pero E espero caso que haya estejam bastante pessoas que não gente. participam ainda do Y GT de pesca, caso já hay personas convido que no participan de a nuestro se GT de adicionar, né? Também não pesquero, necessita ser les invito necessariamente um a sócio da Aliança unirse. Águas No Amazônicas necesitan ser para socios participar para desse grupo de participar pesca. de este grupo pesquero. E a gente vem discutindo, né, bastante esses Hemos desafios, estado discutiendo as sobre estos soluções, as lições retos, aprendidas, que você já soluciones, colocou muito bem, lecciones e como que aprendidas realmente a gente pode y continuar cómo e podríamos seguir, tentar resolver, né? Quer dizer, intentar não resolver tudo é solucionar. impossível, mas Solucionar tentar todo es realmente imposible, solucionar pero intentar como trazer à realmente luz a informação que a solucionar gente y traer precisa luz para a la manejar a información que Amazônia, né? necesitamos para poder E com o apoio dessas gestionar comunidades que são realmente essenciais, la né? Amazonia Então, con el eu vou falar apoyo de las realmente, comunidades como eu que son falei. esenciales. Obrigada, Gabi. Eu já ia Bueno, passar aqui. Eu não vou falar exatamente o que é ICTIO, no né? voy a estar Porque, hablando como eu falei, acho que exactamente de o público já ICTIO. conhece Yo creo bastante, que el público mas conoce. vocês podem procurar no site, né, Ustedes da pueden Aliança buscar Águas en la Amazônicas. página de Eu acho que Gabi Alianza pode Aguas colocar também ali um Amazónicas. link Gaby rapidinho además puede poner un link para todo mundo no chat. bastante rápido A en el gente chat. publica trimestralmente, né, os Publicamos a informes, cada 3 meses los as informações de informes que dados a gente tem até o momento, sobre né? los datos E que sempre tenemos hasta el algum momento. aviso, Hay algum destaque daquilo que a gente avisos, teve com a nossa destaques, comunidade, cosas né? que hemos Mas ICTIO realizado con é la uma comunidad. plataforma de ICTIO ciência es una cidadã, né, que vem sendo plataforma de ciencia implementada ciudadana pela que está Aliança siendo Águas implementada Amazônicas por desde Alianza 2018, Aguas né? Amazónicas desde E 2018. ela tenta Es justamente o intenta responder desses grandes desafios que a gente responder tem estos quando a gente fala de grandes manejo retos que de tenemos pesca à cuando escala hablamos de amazônica, manejo né? de pesca en la cuenca Proteger os amazónica. peixes migradores, né? Proteger, Proteger conservar, né? Manter a los pescaria peces, sustentável de o peixes mejor migradores conservar é los alvo de peces conservação que a gente tem na Aliança, migrantes, né? es Os un peixes blanco de migradores representam conservación que muito da tenemos en Alianza. conectividade que a Estos gente quer peces que manter na Amazônia, migran es e parte de algo que eles representam queremos também mantener 80% en la das Amazonía pescarias y comerciais, né? representan Na região, 30% de los mostrando assim de las a sua pescas importância, né? comerciales. Por E, eso apesar representan dessa algo tan importância como importante. toda, né? São Además animais que de eso, migram son animales que van mais a de 11 mil migrar quilômetros ida e volta, no 11 nosso mil campeão, na kilómetros. Dourada. Es un A campeón. gente não tem como Bueno, manejar no efetivamente, né? tenemos como Manejar, a gente pode, manejar claro, aplicar manejos efectivamente. adaptativos, né? E Podemos fazendo testes, mas aplicar a gente sempre vai manejos de precisar de bastante adaptación, informação para manejar pero necesitamos de pescarias, información
espécies que migram para nessa escala, né? especies E que van a migrar en esta então o escala. ICTIO foi pensado, ICTIO né, para ha sido começar a responder esse desafio, pensado inicialmente como uma para plataforma contestar realmente de este reto observação de peixes, né? y una Onde estão os plataforma peixes para amazônicos? observar Essa los era a peces. primeira ¿Dónde están pergunta los que a gente peces tinha com o ICTIO, amazónicos? né? Esta Junto es la dessa primera pergunta pregunta que também se coleta tenemos. informações de pesca em Y si, con né? eso E monitoreamos a información gente já pesquera testou que esses y dados também são hemos informações comprobado que boas, são estos datos informações son buenas que fazem informaciones, son sentido, né? Que informaciones tem que relação realmente com a tienen bibliografia que a sentido y gente son conhece, relacionados com dessas a la informações. E a gente información que ya também, junto do conocemos. GT de Pesca, Y conseguiu en agora conjunto con adaptar, el né, a GT de plataforma para GT Pesquero hemos podido novas variáveis, adaptar digamos la assim, plataforma para né? nuevas A gente variables. talvez antes a gente chamava variáveis Antes mínimas, mas depois a teníamos gente melhorou para acho que una seria variable mínima variáveis y ahora hemos essenciais ou mejorado importantes, para né? variables esenciales Justamente para a gente importantes, poder responder questões de manejo de justamente pesca, para né? Qual é o poder estoque que a gente tem, contestar a sobrepesca existe cuestiones ou não existe, relacionadas ter realmente a esse tipo de pesca, informação que é essencial para o manejo, contestar né? As preguntas. novas ferramentas de coleta que Bueno, a gente está las aplicando com o nuevas ICTIO. Como vocês herramientas sabem, a ICTIO começou com um para aplicativo, né, recoger e a datos. plataforma de upload, Saben que que ainda ICTIO funciona, ha mas o empezado aplicativo como mesmo, un o app, ICTIO, foi pero descontinuado, la e a gente aplicación vinha ha sido desenvolvendo descontinuada y hemos quer dizer, já desarrollado, tem em andamento, vinham sendo bueno, ya desenvolvidas está outras siendo ferramentas de coleta, desarrollada né? otras A herramientas para Bolívia, por exemplo, recoger. que foi En Bolivia exemplo que a Fernanda ha trouxe sido aqui, un né, ejemplo que que trajo esteve presente no Fernanda webinar. y estuvo Eles presente utilizam en el Anedata, webinar. eles têm Ellos projetos em utilizan Anedata, né? A gente também tem Anedata, tienen qualquer proyectos pessoa en em qualquer lugar Anedata. da Nosotros Amazônia también que tenemos queira cualquier utilizar persona que desee ICTIO em utilizar Anedata também ICTIO o pode Anedata utilizar e depois, puede posteriormente, a utilizarlo. gente coloca Y na nossa luego base como um todo, tenemos né? la posibilidad de Essas poner novas en la ferramentas de base coleta, de elas já estão nuestras coletando esses bases. novos dados, Es essas una red variáveis para essenciais que a recoger gente nuevos gostaria, datos, mas a variables nossa plataforma como um todo esenciales, pero la ainda não está plataforma en recebendo general essas todavía no variáveis, né? recibe A variables. gente vai falar um pouquinho disso Vamos a do que hablar un queremos poco para de frente, eso, lo né? Mas então que realmente, deseamos hacer más por exemplo, as adelante, variáveis de biometria pero mesmo son das espécies, variantes a gente ainda não biométricas de tem elas na especies nossa plataforma que ICTIO, na base todavía de no la dados ICTIO. tenemos en nuestra Mas plataforma as novas ICTIO, ferramentas já estão pero las coletando. nuevas herramientas ya Dessas están novas siendo ferramentas, como eu recogidas. falei, a De las Anedata já nuevas está em herramientas de funcionamento, qualquer um pode datos entrar e ya está en começar a coletar funcionamiento, cualquiera puede dados. entrar y empezar a recoger Smart, a gente datos. tem um piloto A que está Smart, sendo feito no tenemos un Equador, já piloto com que está muito siendo sucesso, realizado en então nos Ecuador próximos con meses bastante éxito y los a próximos ferramenta de meses coleta hay la Smart já vai estar disponível também para herramienta todo mundo para que recoger queira acessar. datos, Da que es mesma Smart. forma, né, você consegue ler um QR Code e aí Y vai además conseguir puedes começar a leer coletar un dados código QR y da empezar pesca amazônica, onde você a estiver, recoger né? datos. Nesses últimos meses, a gente En los últimos meses, regresa. Nesses últimos meses, a gente En também los últimos meses conseguiu hemos integrar ICTIO, empezado a né? Os dados integrar brasileiros a que estão em ICTIO, a ICTIO base de en los dados do datos brasileños, Integra en Pesca, que Fernanda também los, comentou aqui, né? la Do base de MPA, datos de né? E também a Integra gente ainda não Pesca conseguiu, ainda não fez o upload, y porque é uma base bem no complexa, hemos mas realizado el upload, esse mês ainda a gente vai pero ter a este base de mes dados da todavía Direto Iquitos, se tendremos la somando aqui base de também a datos ICTIO, né? de Uma base de Direpro y dados de Quitos, 30 anos de monitoramento governamental que é sumando feito lá, a esta base de e isso datos também vai ser que se ha grande realizado aporte allá para a ICTIO, né? y va a ser un Pode gran passar, aporte Gabi? para ICTIO. Bom, como eu falei, no ano passado Bueno, também, né, a gente está com um artigo em el revisão. año anterior tenemos un Opa, artículo en perdão, é que revisión. está tendo um temporalzinho aqui, mas está Perdón, es tudo bem. que hay mucha lluvia por acá. A gente está com um artigo Bueno, em revisão, né, sobre tenemos un realmente a artículo que qualidade está desses siendo dados que a gente tem em revisado, ICTIO, donde la né? O que a calidad gente de identificou, datos como que eu tenemos falei, en é que os ICTIO y dados hemos de pesca, identificado esforço como de datos pesca que a gente tem pesqueros em ICTIO que atualmente, tenemos en ICTIO en la actualidad são equiparáveis, né, às son informações que a gente tem na Amazônia, comparables a las em geral. informaciones que A tenemos gente en la também conseguiu Amazonía. observar bem Tenemos poucos y erros de hemos identificação, né, observado na identificação das pocos espécies que errores a gente de tem em ICTIO. A identificación. gente tem a possibilidade de tirar foto, né, Tenemos la do pescado, e a posibilidad gente pôde, de então, tomar fazer essa una foto revisão com os del curadores. É um pescado. dourado que foi pescado, realmente Es verificar un isso na foto. dorado Foram encontrados pequeníssimas taxas de y erro, e a gente, hay inclusive, modelou para ver se esses tasas erros muy bajas mudavam, de né, esses errores resultados que a y gente tinha, hemos nuevamente comprobado e para não é ver o si caso, né? había Então, algún essas cambio. taxas Bueno, las tasas não de interferem no error nosso resultado, no né? van a Acho que o intervenir con resultado el principal que a resultado. El gente teve, resultado assim, bem principal que hemos interessante, além de, claro, de obtenido, verificar a además qualidade dos de dados, é verificar verificar como la que a calidad de los contribuição, né, da datos, ciência es cidadã observar cómo la pode contribución de trazer ciencia realmente para as ciudadana puede informações. Então, traer o que a gente tem aqui, né, que algo vocês bueno estão para vendo las aí na informaciones. tela, é um mapa, né, em ponto azul,
Ustedes pueden Aí a observar gente la tem o primeiro para pantalla, hay Dourada, punto né? Para azul. Piramutaba e para o Ustedes Tambaqui aqui ven embaixo. Dorado, Os pontos em Piramutaba, azul são Tambaqui. Los puntos azules conhecidos, digamos assim, de distribuição dessas son espécies. puntos E conocidos conhecidos de porque são distribución onde de há las registro especies. dessas espécies Y na base además de dados vemos do el GBIF, né? registro Que é a maior base de dados de estos peces de en dados la de base de biodiversidade em datos geral, de né? biodiversidad. Presença, ocorrência de espécies que a gente tem disponível, né? Uma base pública com informações do mundo inteiro. E os Es pontinhos una base vermelhos são as expansões, né? pública Ou disponible os con aumentos información de de peces confirmação de dessas todo el espécies mundo. com relação a Y esses los dados de puntos GBIF, né? rojos son, es Então, o la que a gente conseguiu foi expansión. aumentar, né, Lo que hemos a podido informação de onde observar essas es el espécies aumento de estariam para información, cerca de 17 espécies saber que têm dónde importância estaban comercial, né? las especies de Os importancia comercial, aumentos por ejemplo, são de vários ha tamanhos, né? aumentado Mas los aqui, como vocês veem, são tamaños, algumas espécies que a gente pero tem ustedes pueden observar que son especies aumento de distribuição relevante, né? con Ali aumento vocês de podem ver distribución relevante. a Observan dourada subindo ali para la Roraima, dorada subiendo a aqui também Roraima, bastante ali na bacia do Puri, se eu não me además en la engano, cuenca también para acá Piramutaba. abajo, la Piramutaba. E um pouco menos as Bueno, distribuições também de las Tambaqui. distribuciones de Mas realmente Tambaqui son isso são resultados muito poco menos. interessantes, né? Que Son deixaram resultados bastante a gente bem contente de interesantes que está que valendo a nos han pena esse enviado. esforço Estamos coletivo. contentos Pode porque vale la passar, pena Gabi? el esfuerzo colectivo. Siguiente. Outro projeto que está em andamento, né? Otro proyecto que Em que a base de todavía dados em si vai se está somar em siendo ICTIO a algum realizado, momento, mas donde que é se projeto que está suma a coletando ICTIO en dados. Aí cierto já momento, pero recoge tem datos, además tem algumas experiências de ciência de cidadã tener coletando dados nesse algunas projeto, como experiencias por de exemplo ciencia a experiência do ciudadana, Equador em como la Ococa, experiencia de e Ecuador en também a Ococa. experiência Tenemos de la Lurrenabaque experiencia na Bolívia. en Mas em Bolivia, geral é um pero monitoramento en pensado general com um es un coletor, né, de monitoreo pensado desembarque para em alguns portos, una né? A recopilación de ideia desembarque en algunos desse puertos. piloto que está sendo La liderado pelo idea de este NEAP piloto que no Pará, está pela siendo Bianca e pela liderado Luísa, por é a gente NEAPI en Pará, por Bianca y Luisa, coletar informações, né, tenemos sobre que, la uma idea es pergunta principal recopilar de informaciones como una dos grandes pregunta bagres, né? Ele é principal de focado stock. principalmente nisso. Por A gente, ejemplo, obviamente, está monitorando todas as espécies que aparecem na observamos captura, né? y hacemos el E monitoreo de aplicando todas já las essas especies variáveis essenciais y nesse monitoramento aplicando para las ver variables que de esenciales para resposta a gente poder consegue, observar né? la O respuesta que projeto já está rolando obtenemos. faz mais ou El menos um proyecto ano, ya né? A gente ainda está vai en coletar andamiento informações hace até un año setembro desse ano, aproximadamente. ou agosto Vamos a desse ano, recoger e informaciones analisar hasta os dados e agosto prover, del né, año y recomendações vamos a analizar los o que a datos gente tem com esses y dados nesse obtener período, né? E qual recomendaciones, é a también saber qué possibilidade da gente tenemos realmente y aplicar um sistema la de probabilidad de monitoramento aplicar un pesqueiro sistema regional, de né? Então, nos monitoreo lugares pesquero que a gente regional en indica como los de grande lugares que importância, creemos que es de bastante e importancia. fazer esse monitoramento. Principalmente se a gente Realizar pensa ese nos grandes monitoreo, bagres, como a gente falou, que principalmente a si gente estamos precisa de muita pensando informação en numa escala los amazônica. grandes Pode passar espacios. também, Gabi? Siguiente. Tá, Otro, outro grande, ot- uma abinha, digamos assim, né, que a gente tem otro com o gran viés, com a questão punto ICTIO e a ciência que cidadã, tenemos con é justamente a ICTIO questão do y ciencia fortalecimento da governança pesqueira ciudadana es el participativa que a gente fortalecimiento tem na de la Amazônia, né? gobernanza pesquera que Fernanda tenemos comentou en la bem Amazonía. Fernanda ha o comentado quanto o cómo monitoramento es participativo, a o ciência cómo el cidadã, o pescador monitoreo local é participativo y relevante para o pescador monitoramento e local para o es manejo, relevante né, para el mesmo desses monitoreo dados, y el manejo tomando de los regras locais datos, que sejam, mas utilizando que eles reglas mesmo locales, se pero organizam que ellos para utilizar mismos seus recursos, puedan né? organizarse E para a gente está promovendo realizar o esses obtener sus recursos. encontros, Estamos promoviendo estos querendo encuentros. entender essas experiências, Además, né, queremos entender através las dos experiencias diálogos a de través saberes, que de tem los esse diálogos de foco. Um produto saberes muito que legal do tiene diálogo ese de saberes enfoque. Es foi o Atlas algo das bastante experiências de interesante de manejo. diálogo de Não sei também se saberes, Gabi pode botar o link ali para todo mundo, né? Mas também está es la disponível lá no información sobre site da Aliança experiencia para de dar uma olhada, manejo que justamente que está pontua também, né? disponible en la página web de Alianza para que ustedes puedan A observar. Fernanda já mostrou Este os es un pontos, né? mapa. Muitas dessas experiências, se Fernanda não nos todas, ha estão ali dicho os pontos que a sobre Fernanda estas colocou experiencias, como muchas áreas de de las manejo ou de experiencias que monitoramento dijo comunitário. Fernanda están ahí, Mas áreas de esse aqui a manejo gente coloca comunitario, realmente de pero quem são acá essas pessoas, né? observamos Quem quiénes são son as estas organizações, personas, quem são quiénes as son las pessoas que estão ali. organizaciones, São cerca quiénes de son las 30, personas que 35 están allí, son experiências, né? cerca Então, de bem menos, 30, óbvio, do 35 que a Fernanda experiencias, colocou naquele es primeiro menos que levantamento. Mas é Fernanda bem dijo interessante, en né? la É bem primera bonito información. também. E a gente Es pode bastante conhecer quem são interesante y essas pessoas que bonito y estão podemos monitorando, que conocer estão ali quiénes son las diariamente, personas que están tentando acá entender também como diariamente andam seus intentando recursos, né? entender E também a boa cómo notícia é que a funcionan gente sus recursos. vai começar Y o la segundo buena ciclo de noticia es que diálogos vamos a esse empezar ano. el segundo E, ciclo de não, vamos começar diálogo
ano que vem, este año. na Bueno, en verdade, realidad né? no, vamos a empezar el Mas que próximo também que año, essa pero continuidade de discussão la para idea es fortalecer tener realmente una essa governança, que é continuidad essencial, de como a gente viu conversación nas para experiências, como a fortalecer la gente viu gobernanza, no que es resumo que esencial. Fernanda fez, Hemos elas observado vão continuar. la Pode passar, experiencia Gabi? con el resumen que hizo Fernanda. Siguiente, Gaby. Agora já é o último o Este slide, es el assim, né? Que último, é la última realmente o que PPT. eu gostaria de Es deixar, lo que assim, realmente como eu falei, que quisiera eram mais dejarles. perguntas do que Son realmente ter preguntas de lo respostas que sobre o que a gente está fazendo, né? podríamos tener una Então, onde a respuesta. gente gostaria de chegar com Donde isso, né? Com essas ¿Dónde informações, nos com o gustaría ICTIO, llegar con com estas esses informaciones, con ICTIO relacionamentos todos que a y gente con sabe que los os sócios da aliança relacionamientos têm com todos as que los pessoas, né? socios de E com que a gente Alianza vem y com con essa todo rede bem interessante que a lo gente que vem estamos trabajando en la criando, red né? bastante A interesante que gente tem estamos criando. eu coloco assim, tá ali no fundinho, assim, seria Allá a nossa está plataforma escondido, ICTIO, pero na nuestra verdade, ela virá plataforma uma espécie de ICTIO observatório es una ICTIO, né? especie de E a gente tem observatorio algumas y questões bem nos interessantes tenemos a temas serem bastante levadas em conta, interesantes né? Primeiro, que com deben relação à governança de dados, considerarse en né? relación a la Então, a gente tem gobernanza de perguntas sérias, datos. assim, Tenemos de como que nós preguntas vamos dar o serias devido de cómo crédito vamos aos a dar usuários, aos donos dos dados, el né? crédito a los Por enquanto, em usuarios, ICTIO, a gente sim sabe quais são as por los que organizações, sempre utilizan coloca realmente los datos. que quando En forem ICTIO sí citar, para citar sabemos os cuando dados das organizações e vayan tudo. Mas ainda assim citar é um los datos, pueden desafio não só hacerlo, nosso, inclusive, que está pero es sendo discutido a un larga reto escala que no com o pertenece solo GBIF, a inclusive, né? nosotros, que está siendo Também como nós conversado, avançamos com os acordos e consentimentos, né? Que eles sejam además sempre de claros, acuerdos às vezes, y principalmente para os consentimientos que son investigadores, né? Para os bastante claros. pesquisadores, a gente Incluso a acha los que talvez tenha explicado investigadores bem o que é creemos ter que dados públicos, para que está esses sucediendo de manera dados muy servem, bien, mas nem sempre é para qué assim, então a sirven gente los tem que datos estar sempre atento a públicos. isso, né? A veces no E sabemos, como tenemos que que estar nós atentos participamos dessas y como discussões sobre a soberania de participando de dados, né, estas dos povos informaciones de indígenas, das soberanía comunidades de locais, datos, que, como eu de falei, los é uma discussão pueblos realmente indígenas y comunidades mundial. Que locales. bom que estamos na Es una discussão, mas ainda discusión bem mundial, longe de es muy soluções, né? bueno E eu y acho que a gente, lejos como de aliança, tem muita soluciones. experiência e Nosotros como muitos alianza bons tenemos exemplos, boas mucha práticas. E experiencia, também, né, o que acontece boas quando a prácticas, gente muita não experiência e aplica boas essas boas práticas. práticas E que para poder sucede quando não participar aplicamos as realmente boas dessa discussão a práticas nível global e mesmo, né? não podemos Como eu falei, participar a das questão da discussões a infraestrutura de nível dados global. também é muito importante, Sobre né? a A gente, infraestrutura de agora, por dados, exemplo, não também está creo que é coletando as algo bastante variáveis de biometria, ela importante, não entra na porque não estamos plataforma ICTIO coletando necessariamente, né? A gente está esses com dados uma de consultoria em biometria, porque não aberto, que vai entram começar no ano que à vem para plataforma realmente ICTIO. fazer a E infraestrutura de dados da nova plataforma vai ICTIO, empezar que el vai próximo año contar para com tudo estructurar isso, los datos né? E de também la com os nueva nossos novos plataforma acordos de ICTIO governança. y E em además que a de los gente nuevos tem a acuerdos questão de da gobernanza, interoperabilidade además tenemos el tema e de se la queremos ou não interoperabilidad adicionar y nossos dados si a nos GBIF também gustaría o no como perguntas adicionar nuestros importantes, né? datos a Então, o que queremos, o que GBIF. precisamos nessa nossa Lo que nova base, queremos nós y já que temos as variáveis necesitamos en esta essenciais, nueva mas é base, claro que a tenemos discussão variables sempre pode esenciales, se pero la manter, né? E discusión podem ter, podría principalmente com relação a mantenerse, isso, a questão de principalmente labels, de relacionado a créditos, de ley, metadados, né? Que a gente créditos, pode colocar na base, né? metadatos que Como que podemos nós poner queremos en esa publicizar base. essa informação, Y cómo né? queremos Por um dashboard, continuar com os monitoramentos, publicar os la informes, pequenos información por informes un que a gente tem hoje. dashboard. Enfim, e talvez Bueno, outras ideias, né, que ainda não y passaram otras pela nossa ideas que discussão. todavía E no han também como e se nós pasado, queremos incluir nossos dados nessas y plataformas también mundiais, los como o GBIF datos e y outras que existem plataformas também. mundiales. A questão do manejo participativo, né, do El fortalecimento tema das de lideranças manejo comunitárias, participativo, né, como los que nós liderazgos escalamos e como comunitarios, cómo hemos visibilizamos essas boas escalonado práticas y locais que a gente tem no visibilizamos Atlas, que a gente tem eso ali no trabalho do monitoramento que foi apresentado por Fernanda, en né? el E trabajo de como também nós monitoreo fortalecemos essas y cómo lideranças hemos para incidência, no fortalecido caso, para realmente fazer os dados, né, que eles para têm realizar coletado los virar políticas datos que han públicas, né, de sido importância recogidos, que se local, transformen en mas também políticas nacional públicas e de até a importancia escala, local e como a gente internacional, realmente incluso la precisa, sabe escala que como precisa nosotros hemos observado para a Amazônia, né? para la E Amazonía. que aí eu acho que a gente se encontra muito com essa grande dificuldade que a gente tem, Y encontramos por sorte ah, ou não é uma dificuldade apenas con nossa, dificultad, una realmente dificultad os no dados, solamente né, nuestra, de pero monitoramento, un dado eles de ainda falta muito para monitoreo que a gente realmente transforme essas y cosas informações, que dados realmente em necesitábamos, resposta, né? Em manejo baseado em ciência. puesta y Então, que manejo respostas, transformado que en ciencia, pesquisas, que respuestas. cooperações
não vamos fazer nada disso sem as cooperaciones que cooperações. Nós podríamos hacer, também, ¿no? como aliança, somos um grande Como exemplo alianza dessa somos cooperação, un né? gran E ejemplo como a gente pode escalar e apoiar também outras alianças ou y outros cómo grupos podemos para isso, né? escalar y apoyar Então, que otros respostas, que grupos para pesquisas, eso. que cooperações nós precisamos Y para qué manejar os cooperaciones recursos na escala que a necesitamos gente precisa. para manejar los Era isso. recursos. Eu queria realmente não só abrir essa questão das perguntas no Quisiera chat, né, abrir que este estou tema de disponível, claro, mas preguntas também que a gente se colocasse aqui y como todo mundo da ponernos aliança, como que a gente como pode todos de la avançar, alianza né, nessas respostas. Obrigada. en estas respuestas. Muito obrigado, Sani. 18 minutos e 30 Ni 18 segundos. minutos, 30 segundos. Deu tudo certinho. Excelente, pessoal. Muito grato novamente, né, Bien, pelas agradezco apresentações. Sani trouxe para nós por las uma presentaciones, iniciativa, né, muito la interessante, né, a iniciativa primeira bastante vez de pensar interesante, a ciência cidadã e os dados em escala, la né? ciencia E isso ciudadana y é datos bastante importante. E trouxe muitas va a ser questões e bastante muitos desafios, importante né? y Desde o nome do muchos peixe, o dado que redes, quer se coletar, peces y los como que datos esse a dado vai ser conectarse, cómo disponibilizado, que los datos van a né? disponibilizar. E aí vem umas questões interessantes Luego também, vienen né? temas Do dado, como que interesantes fica también, disponível quando a datos, gente cómo traz están disponibles essas cuando questões que a Fernanda trouxe para traemos nós, estos né? temas que trajo Integração desses Fernanda, dados em incluso bases sobre oficiais, integración de de datos, que bases governos usem oficiales, dados oficiais, GBIF usa que dados los oficiais, gobiernos Ministério pueden da Pesca e do utilizar, Recursos el use dados Ministerio de ciência de la cidadã Pesca puede utilizar datos para de ciencia ciudadana que traga esses dados para um y sistema además traer integrado, esos para datos a un gerar sistema aquilo que nós integrado para precisamos, generar né? Que isso se todo lo transforme que em nosotros ações, que isso se necesitamos y transforme em que eso se políticas, se vuelva en transforme em ações de acciones y manejo, políticas né? y Ser uma sean mão de via acciones de manejo. Es dupla via, uma mão como dupla via, una né? Vai e vía volta, né? de Porque você doble vía, precisa por decirlo así. imaginar sistema Necesitamos de imaginar un monitoramento a sistema partir de de uma monitoreo pergunta a que responda a partir uma de demanda, una né? pregunta que Tem várias conteste una demandas. cierta Tem a demanda, demanda do pero son pesquisador, tantas tem a demandas, demanda do demandas del pescador, tem a investigador, demanda do del gestor pescador, público, del gestor né? Tem a público, demanda da sociedade demanda civil, de la ONGs, em sociedad relação a civil, de resultados las mais palpáveis em ONGs, relação à economia, que à desean conservação de resultados espécies, né? más Tu citou, né, a robustos, sobrepesca, de né? Às vezes as especies, bueno, ferramentas que nós temos hoje herramientas nem que sempre são quizás capazes de identificar a tenemos hoy sobrepesca, a né? veces Mas no tem pueden outras identificar variáveis que devem solamente ser la pesca. seguidas Hay ali, otras no caso de variantes medida de también, peixes, por exemplo, la né? medida de los Então, pescados, grato por Sani, grato ejemplo. Fernanda por todo esse Agradezco material que vocês trouxeram. a Estão começando a Sani, a aparecer algumas Fernanda. perguntas no Es un material chat, tan bueno. Hay mas preguntas se alguém en está el ainda chat, matutando a sua pergunta, pero pensando si sua alguien todavía pergunta está e não dá tempo de pensando en su escrever, você pregunta y no pode alcanza el tiempo solicitar para a palavra, mandarnos, pues né, solicitar para minutinho fazer sua pergunta, la palabra né, para para hacerlo en un proporcionar esse minuto nada debate. más. Tem já duas perguntas. Uma Tenemos pergunta dos é preguntas. Una pregunta es do Silene, né? de Eu acho que é mais Lucilene. dirigida para a Sani, mas Está também dirigida a fica Sani, aberto, né, creo, para pero está comentários, abierto né, para los da comentarios Fernanda também, de que Fernanda diz y assim: Sani. se essa Dice, expansão, né, si la expansión das migrações dos de peixes, né, las da expansão das áreas migraciones de conhecimento, de del informação área de sobre conocimiento as áreas, a distância que os área peixes de estão conocimiento a migrando, distancia o pode áreas ser que los interpretada como peces uma están mudança no migrando, puede ser comportamento interpretada dessas como un espécies. Eu acho cambio que ali tem en uma el pergunta comportamiento de las tanto de especies. Creo talvez que es una mudanças pregunta climáticas, né, alguma coisa nesse sentido também. sobre cambio Acho que a climático, Sani, se quizás, no puder, sé. e Fernanda Sani, também poder complementar. Sani, Não, ótimo. Então, a gente não fez nosotros essa relação no ainda, hemos né? Acho realizado esta que a gente acción deveria todavía. talvez fazer outras perguntas Sí, para deberíamos entender hacer otras realmente preguntas más para poder como está essa entender relação, né? cómo funciona esa Um relación. bom caminho para essas novas Es un buen perguntas é camino trabalhar para estas junto com as nuevas preguntas, pessoas, né? donde Realmente tenemos que conhecimento trabajar en local conjunto con las que personas vai y nos trazer conocimiento essas local que informações. nos va a Então, por traer ese tipo exemplo, de ali a información. Dourada está ali Por em ejemplo, Roraima, a né? Ir lá e Dorada, que perguntar, ué, está en será que não Roraima, estava tenemos aqui? que ir Será que hasta isso foi allá y uma preguntar, novidade, ¿será né? que eso Chegou aqui estaba e acá? entender isso ¿Ha por sido eles, una porque eles novedad? têm esse Entender histórico eso, muito porque bem, né? tenemos un A nossa histórico, un muy interpretação, buen Lucilene, histórico. Nuestra para esses interpretación, dados é, na Lucilene, verdade, porque para é isso, estos como os GBIFs datos são es en dados realidad oficiais, esto, muitos dados como de GBIF coleção es de pesquisadores, son né? datos oficiales Quando eles de vão investigadores cuando coletar o peixe, van você sabe, ainda mais essas espécies recoger muito grandes, como a dourada, e tal, nem pescado, sempre elas principalmente aparecem, né? E especies também tan porque os métodos grandes de como el coleta são dorado. diferentes, Es né? bastante difícil Normalmente porque passa los rede, alguma métodos coisa para assim, a recoger dourada cai de es noite diferente. A com veces um anzol, enfim, que seja. tienen que usar A una nossa red,
interpretação foi una essa, né? De que, malla. Bueno, principalmente, a gente en la aumentou, noche, como eu nuestra falei, interpretación a es área de esta. distribuição, principalmente das espécies Hemos aumentado comerciais, el são área de espécies grandes, distribución de espécies las maiores, especies né? grandes y De muito conhecimento comerciales, dos pescadores, então ir lá donde perguntar a los eles se houve uma pescadores tienen mudança de bastante comportamento, conocimiento. mas a nossa Hemos interpretação ido a realmente preguntar é si que tienen un cambio de comportamiento, pero os dados in lo GBIF que é que estão entendemos es que los limitados a datos en coleções, né, e ao GBIF tipo de coleta que foi feito. están E que a contribuição da ciência cidadã, ou seja, o informados, están pescador, eu pesquei esse cargados peixe aqui, de tirei uma acuerdo con foto el disso, tipo de realmente aumenta, recopilación. melhora muito Bueno, el a nossa pesquisador fonte de también conhecimento podría sobre a subir, espécie. tomarle una foto y Se a subir esa Fernanda era información. isso, se Eso Fernanda quiser nos comentar um pouquinho. Posso ayudaría só fazer um bastante. comentário muito rápido, Gui? Quisiera hacer un comentario bastante Pode comentar. rápido. Claro, Só peraí. pensando nisso, é porque Solamente eu pensando fico en eso, imaginando o quanto que a yo a gente, veces às vezes, imagino cuánto nosotros dispensa ou não aproveita o no conhecimento tradicional, aprovechamos el né? Então, conocimiento olhando para tradicional, essas espécies que estão teniendo esa aparecendo mirada com uma para área de especies expansão que muito grande, que surgen con assim, un área de da expansión dourada, tan por exemplo, era grande, algo bem, porque a né, dorada, bem por relevante. ejemplo, es Então, assim, a bastante valorização do relevante. conhecimento La local, do conhecimento valorización del tradicional conocimiento das local y comunidades em tradicional relação de às las espécies comunidades en um relación a fator, las um olhar, uma lupa, né, que especies se es deve ter una nessa lupa que interpretação desse deberíamos dado. tener en la E, interpretación de além estos do que eu pensei de datos. comportamento das espécies, Además mas del também que comportamiento de outros las fatores, né, especies, que podem que estar otros influenciando, hechos como podrían a mudança influenciar, dos como cursos dos el rios livres, cambio se isso está de impactando los de alguma ríos, forma si eso esse comportamento impacta das de espécies, de cierta repente manera el mudar suas comportamiento de rotas. las Foi especies meio nesse para sentido, cambiar sus tá? Mas rutas, ha sido obrigada. más o menos en este sentido. Igual le agradezco. Ok. Não sei se a Fernanda quer Muy comentar bien, alguma coisa. Fernanda, Se não, ¿quieres decir tem uma algo? pergunta justamente para ti, Fernanda. Una que pregunta para que a Fernanda. Mariana fez. Acho que para ti Mariana lo é meio que hizo. para a Sani, Es né, porque trata para dos dados Fernanda, para ictios, Sani. Bueno, es para ictio, mas referente a de TNC. ictio, pero Se o referente MIPES, a né, a Mariana TNC, Varese que fez a si pergunta, no caso da Colômbia, né, se han compartilhado os dados do han MIPES com ictio, compartido né, datos de UNIPES con e ictio. se não, Y tem si no alguma es así, restrição que vocês têm ¿hay percebido em alguna relação a isso? limitación que ustedes han E também se a observado TNC a eso? considera a Y possibilidade de si TNC disponibilizar a considera la ferramenta posibilidad de MIPES para disponibilizar a esta Aliança Águas herramienta para la Amazônicas. E a Alianza Aguas pergunta é se ela é Amazónicas código y la aberto. pregunta si es de código abierto. Obrigada, Mariana, pela Gracias, pergunta. Bom, Mariana, eu vou por la responder, pregunta. mas Voy a eu contestar, acho que pero seria melhor ser respondido pelo pienso time que da podría Colômbia, né, contestar, da TNC, contestado por el mas equipo de até Colombia. o que eu conheço e sei, tem Sobre lo que uma conozco y abertura e uma sé, disponibilidade muito hay grande una para fazer disponibilidad essa, bien né, bastante grande código aberto de para realizar eso. Sí es de código expandir o uso. abierto, Uma puede limitação é que expandir la necessita-se fazer utilización. La ajuste, porque limitación o es que es MIPES ele é necesario muito específico ajustarlo para cada porque es bastante bacia, né? Então específico você para entra cada lá, cuenca. o pescador ele Entras escolhe y el dentro de uma pescador tiene que lista de escoger peixes qual que é, dentro de una então tem uma lista de foto, tem todas pescados as cuál características, es, hay então tem fotos, hay trabalho características. muito por Es un trás de fazer uma trabajo que está adaptação. A por gente detrás chegou para a conversar realizar com una eles de fazer uma adaptación. Hemos adaptação para conversado a sobre bacia do realizar una Tapajós, adaptación e no para momento, la cuenca en internamente, na Tapajós TNC, a gente não y conseguiu en por causa TNC dessa no hemos limitação podido mesmo hacerlo de por pessoas, cuenta de de la tempo, de limitación de custo, de fazer personas, essa tiempo, adaptação. costo Mas eu para vejo que poder é uma realizar questão muito eso. mais de Pero sé que es un metodológica do tema que más restrição de metodológico que compartilhamento. una limitación por Existe sim uma compartir. vontade de expandir, De né, hecho, hay la o uso voluntad da de ferramenta, com amplificar la certeza. utilización de la E sobre a herramienta de todos disponibilização, não modos, sei se a pero Sani já chegou, né, sobre a ter alguma disponibilizar, no sé si conversa com Sani o ha pessoal da TNC podido Colômbia. realizar Eu alguna conversa sei que con tem TNC umas Colombia, limitações de pero algumas entiendo que hay comunidades que não limitaciones de algunas quiseram comunidades compartilhar que os seus no dados. han Então, por deseado compartir isso, sus tem datos. essa limitação Por de este uso que até motivo, a hay la gente mesmo limitación muitas vezes não para consegue poder usar esses utilizar, que dados, incluso né? E nosotros no podemos esses utilizar dados los não ficam datos. disponíveis no Son datos portal que para no están visualização, disponibles porque as en la página comunidades para la visualización, decidiram porque que las comunidades não han decidido gostariam. que Então, no a les limitação que eu gustaría. vejo do La limitación que compartilhamento não é observo para TNC, poder é muito compartir no es de la das TNC, comunidades y sí de locais. las comunidades locales. Não sei se eu respondi tudo, ou se não No sei sé Sani, si se he quiser complementar. contestado. Sim, vou só Sani, complementar um pouquinho, né? y voy a Isso a decir gente foi algo dos más. primeiros grupos que a gente Sí, ha conversou, sido né, com a uno de los Fernanda, inclusive primeros a gente grupos fez que uma hemos reunião, né, para conversado eles me con mostrarem a Fernanda. plataforma toda, né? Realizamos una Também reunión ainda para estava muito enseñarles toda la início, né? Eu plataforma. acho assim, mais de teste com o que eles estavam na Estábamos al época, porque faz inicio con bem una logo, né? Faz uns prueba 2 anos isso. Mas hace como justamente 2 tinha essa años questão bastante, né? y Em termos había ese tema de de compatibilidade términos não é de um problema, porque hoje, pelo compatibilidad. menos até o momento, o que a Hoy, gente faz é hasta pegar ahora, bancos de dados e lo que colocar, hemos né? hecho E fue existe
essa recoger possibilidade. Então, é só trabalhar o banco bancos de e datos colocar. y Inclusive, é a maior cargarlo. fonte de Bueno, dados que a gente tem em Ictio, é es la assim, né, que chegou, fuente de datos né? más grande que Então, tenemos. não teria problema. A gente tem também No uma habría ningún tipo quantidade de de problema. peixes, Tenemos né? gran, Com todos os peixes amazônicos, claro, que a una gente gran tem cantidad ali. de peces, Mas, peces ainda assim, a amazónicos, gente tem também a possibilidade, caso pero o todavía, pescado que apareceu não esteja, caso a el gente tem pescado que a surge, opção peixe, fish SP, né? Ou tenemos seja, qualquer peixe, e a gente pode escrever ali a cualquier espécie que é, pescado, para que podríamos depois a gente poner insira, se é o la caso, né, especie y no banco de luego dados, né? agregar en el Então, assim, banco de essas dados. limitações operacionais realmente não existem, mas tem essa Cualquier questão de que algumas cosa, comunidades que y restringiram, né, hay e quiseram, assim, comunidades restringir que seus van dados. a E isso é bem importante, é bem interessante, né? Eles têm restringir esse sus direito, datos. Eso claro, es bastante totalmente, a autonomia de interesante dados deles, mas traz essa questão para y gente, né? trae Assim, este como tema con que foi daquelas nosotros. perguntas que eu coloquei, como que tá chegando, o ¿Cómo, que a gente está usando o dado, cómo por que a está gente quer llegando? esse ¿Cómo dado, estamos né? Como que utilizando? ele ¿Por qué pode ser queremos el usado e por dato? quem? ¿Cómo podríamos Né? utilizar? E ¿Por quién garantir podemos que o utilizar y crédito ou que garantizar o dado não que vai este ser usado, né? crédito y esos Essas experiências datos, de labels que eu coloquei ali, elas esa têm muito relação experiencia com que he isso, né? Que puesto, GBIF tem están discutido, relacionadas a né? eso con el Isso é um dado que de uma HIBIF comunidade viene hablando. Es tradicional. un Esse dato dado de está una aberto comunidad para tradicional y está pesquisadores ou abierto para não. Esse dado está aberto, sei lá, para investigadores o no, comercialização ou não, están abiertos né? para la Então, a gente tem que comercialización o realmente no. avançar também Entonces, bastante en nessa discussão realidad de tenemos que governança avanzar con esa discusión de gobernanza para poder trazer para cada vez mais poder as traer ferramentas, né? cada vez E más também las essa questão dos herramientas pontos y el locais, tema né? de los Que puntos locales. às vezes dificultam um pouco A isso, é muito veces es específico, então às vezes traz difícil, es muita bastante coisa só dessa específico, comunidade. nos Mas não é trae muchas necessariamente um cosas problema, solamente de esta desde que a comunidad, gente no es tenha, né, essas necesariamente un variáveis problema, essenciais, essas desde que questões tengamos mínimas, las né? variantes E a esenciales gente colocar isso y na nossa pocas plataforma. preguntas, pocas É o que tem dudas sido y feito, né? Em poner eso en geral, nuestra o plataforma. melhor sistema é El mejor realmente que ele responda sistema as perguntas es locais, né? E realmente dentro contestar a las disso, preguntas esteja também locales informações y que podem adentro responder de eso tener perguntas informaciones acima, que né, dessa puedan escala. contestar preguntas que van por encima de esta Obrigado, Sani. escala. Só lembrando que Muchas a gracias, gente começou com Sani. uns 5, Hemos 7 empezado minutinhos con 7 de minutos tempo, né, além das de 16 horas, então temos mais pelo menos retraso. uns 5 ou 6 minutos de Tenemos por lo webinar para menos respeitar o horário de 1 hora. 5 minutos de webinar. Temos a Silvia, trouxe duas La informações Silvia, que dentro do trajo dos chat informaciones relacionado ao MIPES, chat que ele sim que é estão código aberto relacionados e que a é importante PES ressaltar de que código se aumentou, né, com aberto esse estudo que a Sani trouxe, né, se aumentou o con lo conhecimento que da dijo migração, que Sami. é uma questão muito Sani, eso importante a aumenta ser considerada. la migración, Silvia es está com a algo mão que podríamos levantada, eu vou pedir para ela se considerar. fazer um comentário rápido, Silvia, ¿podrías máximo um Gracias, comentar minutinho, Guille. algo Solo e na para rápido? sequência, e na sequência tem o Gabriel Y com en uma secuencia pergunta que eu vou tenemos a fazer Gabriel e con una depois a gente encerra. pregunta y luego Dale, vamos a Solo para Silvia. terminar. complementar la respuesta Solamente de para Fernanda sobre mi PES. Mi PES fue desarrollado en bloques, puede ser, es de código abierto, son como cajas y tú puedes rellenarlo con la información que se quiera. Entonces puede trasladarse a cualquier parte, pero requiere que alguien haga ese relleno de las cajitas, digamos, y eso es, digamos, lo que en su momento no se pudo acordar con el equipo de Colombia de TNC, pues porque no había como fondos para hacer esto. Y sobre compartir la información, yo estuve hablando con el equipo de Colombia y fue la misma comunidad del Caquetá, de los ríos Caquetá, que como por su soberanía propia no dijeron que ellos solo querían, sí estaban usando Ictio, sí querían hacer el monitoreo, pero no querían que eso quedara disponible para nadie, sino solo para ellos. Pero los datos son pues como interoperables y Ictio, mi PES puede acoplarse a Ictio súper fácil a cualquier parte de la cuenca. Es una aplicación que fue pensada para ser compartida y fácilmente. Ya, chao. Ok, gracias Silvia por la complementación. Hay una pregunta de Gabriel Borba que dice, creo que es para Sani. Foi dito, né, sobre informações variáveis essenciais. Hablamos de informaciones E a variables pergunta, quais esenciales. seriam La essas pregunta informações es essenciais e como elas cuáles foram serían las definidas, informaciones tanto para esenciales y cómo monitoramento podrían quanto ser disponibilidade para definidas tanto pesquisa. para monitoreo como disponibilidad para investigación.
Ah, tá, obrigada. Como eu falei, a gente discutiu Como he um dicho, hemos pouco essas variáveis discutido dentro un do poco grupo sobre de los pesca, variantes en né? el grupo Muito pesquero, pensando numa en el pergunta de grupo de estoque, pesca, né? Porque é uma pensando pergunta en de una estoque pregunta pesqueiro de stock, responde stock algumas pesquero, perguntas, como o que Guilherme falou contestan muito bem. algunas preguntas, como fue Cada dicho, ator, né, cada tem sua actor pergunta de destaque, né? tiene una A gente, como pregunta de falou, como eu falei, destaque. Ictio, ele tinha sido pensado para Como he onde, dicho, onde Ictio ha estão os sido peixes, ou como migram os pensado a peixes, dónde né? están los Então, essas perguntas de peces, quais são os para dónde locais, onde eles migran, y esas estão, preguntas, eram perguntas cuáles son los locales y essenciais e dónde seguem, están, né, eran sendo cosas perguntas esenciales essenciais. A y gente não serias, precisa necessariamente do pontinho y no exato, necesitamos mas pelo necesariamente menos é del para ter uma punto ideia exacto, pero de onde para está sendo pescado esse poder peixe, para poder más o entender, menos né, saber como dónde manejar, em ese que nível, pez né, está siendo de manejo a gente pescado y precisa, né? manejar a nivel Informações sobre o esforço de que captura, né, necesitamos, el também são esfuerzo para interessantes, capturarlos también es não necessariamente interesante, essenciais, no a gente não tem. necesariamente É possível esenciales. também chegar a algumas No conclusões, tenemos, mas pero ainda es assim posible llegar a algunas é conclusiones. um tipo de informação que a gente Es un achou por tipo de bem tentar información que coletar, né? Então eles também creemos fazem que parte, debemos mas recoger, también son o que parte, se aumentou principalmente com pero relação lo ao que ha antigo aumentado ictio, digamos principalmente assim, são a sobre questão das el variáveis ictio son temas biológicas variables dos peixes, né? Então, biológicos de los medir peces, peixes, tamanho medir dos los peixes, peces, se tem ovos, se não tem, se são medir si fêmeas hay ou não, né? Dentro do que é possível chegar a informações los de huevos o estágio no, reprodutivo também, llegar são a bem interessantes. Então, información de o que a gente fez foi dizer reproducción, assim, eso es queremos bastante coletar também interesante. essas informações, a gente Queremos conseguimos recoger ser también estas informaciones, hemos ótimas podido informações, e obtener aí maravillosas planejar informaciones y o novo luego protocolo de coleta empezamos a para planear el conseguir essas protocolo informações, para né? Mas recopilar tem ese áreas tipo de información, pero específicas que, hay por áreas exemplo, tem específicas, por ejemplo, os portos ali do Pará, los né? Eles puertos têm de bastante pergunta também Pará, sobre quais são todavía se as preguntan embarcações, né, que estão cuáles son coletando, las informações embarcaciones que están diretas sobre recogiendo pesca mesmo, né? O que informaciones, está gastando para informaciones sobre pescar, esse tipo pesca de también, coisa. cómo se Então, está gastando, todo aí ese tipo de depende, cosas. já não são, digamos, as Eso nossas va a variáveis depender, son essenciais, las mas, variables claro, dependendo da esenciales, pero pergunta e do de hecho grupo, depende de né, la do que o pregunta grupo del quer grupo. na coleta, elas também podem ser inseridas. E o El grupo interessante é es isso, que a en gente la consegue fazer, recopilación, apesar de ter podría esses essenciais, a agregarse. gente Además consegue de tener esas facilmente cosas, colocar, esos né, uma temas pergunta a esenciales, mais, uma podemos caixa a mais, para trazer agregar esse una tipo de caja informações. más para traer ese tipo de información. Perfeito. Importante Yes. isso, né? Que é Ok, perfecto, todos os eso es importante. sistemas, Eso todas es as importante. ferramentas, Todo todas este as sistema, bases, estas né? Se herramientas, conversam, afinal de contas. bases que Sempre van há uma a coleta padrão, né? relacionarse, Coleta mais, a principalmente, mas há uma recoger, coleta padrão. E é isso que coleta tem que ser más, es destacado. algo que debe ser Então, o que muitas vezes pega, né? Muitas vezes acontece que os protocolos, né? De coleta mesmo, né? Se tu coleta a veces lo diariamente, que sucede semanalmente, cuando né? De dia, de noite, recoges com barco, sem diariamente, barco, na comunidade. Se é cuando o pescador que vas a coleta, enfim, compartir isso que muda. un barco, eso puede Gente, cambiar. Bueno, muito obrigado a muchas vocês, né? gracias a todos Fernanda, ustedes, Sani, pelas maravilhosas Fernanda, apresentações, pelo Sani, por su espaço que tivemos, as presentación, perguntas e participação de todos e todas el que estão espacio que aqui. hemos tenido, la Fico participación de todos y todas que están acá. muito feliz, né, por ter apoiado vocês nesse processo também, Estoy pelo menos na contento por moderação apoyar, desse webinar. por lo menos E en la moderación passo a del palavra webinar. para Gabriela Paso para para fazer o Gabriela encerramento para que do nosso pueda evento. cerrar el Muito evento. obrigado, Guillermo. Estoy practicando más mi portugués. Con esto llegamos al cierre del webinar. Quiero agradecer a Fernanda, a Sani, por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros, así como a Guillermo por su excelente guía como moderador el día de hoy. Les recordamos que esta serie de webinars fue impulsada por la Alianza Aguas Amazónicas con el apoyo de la Fundación MUR. Agradecemos la participación de las distintas experiencias e instituciones a lo largo del ciclo de webinars sobre experiencias de monitoreo pesquero en la cuenca amazónica. Les deseamos un excelente día y esperamos verlos en los próximos eventos de nuestra alianza para seguir compartiendo conocimientos y fortalecer así nuestro trabajo colaborativo en red. Y si tienen un minutito, podemos por favor prender las cámaras y nos tomamos una foto de registro. O selfie. O selfie. ¿Listos? Hay dos grupos. Voy con el primero. A la 1, a las 2 y a las 3. El segundo. A la 1, a las 2, a las 3. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Obrigada, boa tarde, tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchauzinho.